Getúlio Dornelles Vargas, mais conhecido somente como Getúlio Vargas, nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1882. Quando jovem, sentiu-se atraído pela carreira militar e se alistou aos 16 anos. Em seguida, mudou de opinião e se matriculou na Faculdade de Direito, de Porto Alegre, onde viria a se formar em 1907. Em 1911, Getúlio Vargas se casou com Darcy Lima Sarmanho, com quem teve 5 filhos: Lutero, Getúlio, Alzira, Jandira e Manuel. Foi nesta época que Getúlio iniciou sua carreira política. Em 1909, Getúlio Vargas ingressou na política como deputado estadual, onde permaneceu até 1913, sendo reeleito para o mandato de 1917 a 1923, quando foi nomeado ministro da Fazenda, a convite do presidente Washington Luiz. Em 1927, deixou o cargo para se candidatar ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Tomou posse em 1928. Faculdade de Direito, começa a carreira política, integrando este grupo estudantil, o Bloco Acadêmico Castilhista, em 1907. 2 anos depois, conseguiu o primeiro mandato de deputado. Concorreu sem êxito à presidência do Brasil em 1930, pelo Partido da Aliança Liberal, fundada por Getúlio. Mesmo tendo perdido para Júlio Prestes, Vargas alcançou o poder no mesmo ano, depois de protagonizar um golpe do Estado ou provisório, com o apoio do Exército. Como foram compostas as bases de sustentação do novo governo? O governo instaurado pela Revolução tinha diante de si a tarefa de construir um estado de compromisso, visando a conciliar os interesses dos setores que participaram na queda da oligarquia paulista. Isso não queria dizer que Getúlio tinha deixado de lado a cafeicultura, mas que não governaria mais para os cafeicultores. As principais composições do novo governo foram, com os tenentes. O presidente nomeou vários tenentes como interventores. Juarez Távora, principal representante dos jovens militares, recebeu a incumbência de administrar 12 estados, o que lhe valeu o apelido de Vice-Rei do Norte. Com a burguesia industrial investindo decisivamente no setor. Se era verdade que o país já havia vivido surtos industriais, foi apenas a partir de Getúlio que evidenciou uma política de industrialização. Com as oligarquias, a relação foi ambígua e bem delicada. A Revolução de 30 foi realizada sem que uma classe aparecesse como substituta da estrutura de poder da oligarquia paulista. Por causa disso, o Estado passou a exercer essa função de gerente da política e das relações sociais. O governo provisório, uma espécie de ditadura que vigorou de 1930 a 1934, expressou a nova esfera de poder que atenderia a todas essas vertentes: mineiros, gaúchos, militares, nordestinos e até membros do governo deposto. Não havia trabalhadores no governo, mas Getúlio criou o Ministério do Trabalho, com o objetivo de interferir diretamente nas questões sociais. O que foi o movimento constitucionalista de 1932? Em 9 de julho de 1932, teve início o movimento rebelde em São Paulo. O líder militar foi o velho general Isidoro Dias Lopes, apoiado pelo general Bertoldo Klinger, que veio do Mato Grosso com um pequeno contingente. Na preparação do levante, os governadores de Minas e do Rio Grande do Sul, aliados de Getúlio, porém ressentidos com o controle do poder nas mãos deles, prometeram apoio aos paulistas, mas, na hora do vamos ver, não cumpriram a promessa. Apesar da exaltação dos paulistas, a derrota foi inevitável, devido à inferioridade bélica e numérica dos rebeldes. As tropas federais isolaram os paulistas na capital e o sacrifício de centenas de jovens e da indústria paulista foi em vão. 3 meses depois, o movimento findou. 633 paulistas morreram. Como foi a volta do país à normalidade constitucional? A Constituição, promulgada em 16 de julho de 1934, refletiu as divergências mal resolvidas entre os diversos interesses reinantes no país. De um lado, Getúlio conseguiu inserir no texto o dispositivo que tornava indireta a primeira eleição para presidente, evitando assim o descarte das ruas. Por outro lado, porém, o texto constitucional trazia um dispositivo que proibia a reeleição, limitando os planos constituístas do presidente. Getúlio, como era de esperar, foi eleito pelo Congresso para um mandato de 4 anos.
Deveria governar até 1938, sem direito a esticar o seu governo. Pelo menos era o que mandava a Constituição. Mas, sem ela, tudo poderia ser diferente. O governo constitucional, 1934 a 1937. O que caracterizou a AIB? Fundada em 1932 pelo paulista Plínio Salgado sob o lema Deus, Pátria e Família, o movimento logo se difundiu, chegando a ter centenas de milhares de filiados e simpatizantes. Era contra o comunismo, por um lado, e contra o Estado liberal, por outro. Defendia o nacionalismo e a maciça intervenção estatal. Defendia a existência de um só partido e de um só chefe. Era tradicionalista, religioso e moralista. A saudação, com o braço erguido, era seguida pelo grito Anauê. Nos uniformes predominava a cor verde, e o principal símbolo da AIB era a letra grega sigma. O crescimento do movimento fascista no Brasil causou grande apreensão nos setores liberais e de esquerda, que, em face disso, uniram suas forças e, no começo de 1935, criaram a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. A aliança obteve grande acolhida junto à população. O conflito com os integralistas foi inevitável. O país ficou em pé de guerra. Getúlio Vargas e a radicalização ideológica. Em julho de 1935, a ANL já contava com cerca de 400 mil filiados, causando incômodo para os setores conservadores do governo, a começar pelo próprio Getúlio. Pouco antes, em abril, o presidente já havia decretado uma lei de segurança nacional. No 11 de julho, Vargas tomou uma atitude mais explícita. Determinou o fechamento da ANL. A sede do movimento foi invadida, documentos apreendidos, filiados e simpatizantes reprimidos. Diante dessa severa repressão, os comunistas vinculados à ANL, capitaneados por Luiz Carlos Prestes, organizaram um levante, acreditando que o povo apoiaria uma ação contra o governo Vargas. Tal movimento, conhecido como Intentona Comunista, teve início em Natal, em 23 de novembro de 1935. No dia seguinte, eclodiu em Recife e nos dias 26 e 27, no Rio de Janeiro. Na capital federal, a ação revoltosa se concentrou na Escola de Aviação e no 3º Regimento da Infantaria. A reação do governo foi firme e incisiva. Rapidamente, o movimento foi sufocado. Vargas e o golpe. Vargas aproveitou-se da situação de duas maneiras. Primeiro, realizou uma verdadeira caça às bruxas entre os comunistas, procurando desbaratar o movimento. Prestes e sua esposa, Olga Benário, foram presos em janeiro de 1936. Vários outros comunistas foram mortos pela ação da polícia varguista. Por outro lado, a instabilidade política reinante favoreceu os planos continuistas de Vargas, que passaram a ser justificados pela necessidade de impedir a subversão e a guerra civil. Havia, no entanto, uma eleição marcada pela Constituição. Getúlio deu à opinião pública a impressão de levar a eleição a sério. Visando a encobrir seus propósitos continuistas, passou a apoiar, mesmo que de forma discreta, as pretensões de José Américo. Paralelamente, porém, e com grande habilidade, Getúlio tratou de limpar o terreno político e militar para garantir o sucesso do seu intento. Preparado o terreno, o presidente e seus aliados deram a cartada final. Amigos de Vargas forjaram um documento supostamente comunista que visava o assassinato de personalidades importantes e também objetivava a tomada do poder. Era o Plano Cohen. Esse documento foi descoberto e entregue a Góes Monteiro, que se encarregou da sua divulgação por toda a imprensa. Novo pânico. Era a volta da ameaça vermelha do perigo comunista. Em 9 de novembro de 1937, Getúlio nomeou Francisco Campos para o Ministério da Justiça. Nesse mesmo dia, Armando Salles de Oliveira discursou, apelando às Forças Armadas para que impedissem o golpe. No entanto, era tarde. No dia 10, Vargas decretou o fechamento do Congresso e anunciou a nova Constituição. Em 2 de dezembro, os partidos foram dissolvidos, inclusive a AIB. Começava o Estado Novo, a ditadura Vargas. O que caracterizou o Estado Novo, de 1937 a 1945? A concentração do poder no executivo, que por sua vez era exercido por um líder,
e tinha como base de sustentação as Forças Armadas. Retorno da figura do interventor dos estados, nomeados pelo presidente. Os estados, assim, perderam a autonomia, sendo-lhes inclusive negado o direito a hinos e bandeiras próprias. Extinção dos partidos. Restabelecimento da pena de morte. Prorrogação do mandato presidencial até a realização de um plebiscito que nunca chegou a ser realizado. Entre os mecanismos de ação e controle criados por Vargas neste período, para quais é preciso atentar? Censura. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha a tarefa de controlar toda a imprensa e determinar o que podia ou não ser publicado. Programas nacionais e estrangeiros eram censurados. Telegramas, notícias de greve e até de catástrofes naturais, como enchentes, passavam pelo crivo dos censores deste órgão. Repressão. A repressão ideológica era feita por polícia política, chefiada por Felinto Miller. Especializou-se em práticas de extrema violência, torturando e assassinando os indivíduos considerados nocivos à ordem instituída. Trabalhadores. O novo regime procurou, de todas as formas, anular a influência política dos operários. Em 1º de maio de 1943, Getúlio anunciou a consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Economia e burocracia. Getúlio passou a intervir fortemente na atividade industrial, criando condições para o empresariado, incentivos fiscais e achatamento salarial, investindo diretamente. Com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, foi o que denominou a modernização conservadora. Tamanho processo de interferência e centralização exigia a formação de uma burocracia bem treinada. Para isso, Vargas criou a DASP, Departamento de Administração e Serviço Público, base da estrutura do funcionamento nacional. Que fatores contribuíram para a crise do Estado Novo? O principal fator responsável pela crise política do Estado Novo foi a entrada do Brasil na Segunda Guerra. Apesar de ficar um bom tempo neutro e das pressões pró-Alemanha de importantes personagens do governo, como Felinto Miller e Góes Monteiro, Getúlio acabou fazendo a opção americana e rompeu relações com o eixo Alemanha, Itália e Japão. Pouco depois, o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães provocou uma reação popular gigantesca, levando o governo brasileiro a declarar guerra à Alemanha. O envolvimento do Brasil na guerra em defesa das democracias e contra os regimes fascistas despertou na sociedade civil uma reação muito coerente. A democracia pela qual nossos soldados arriscavam suas vidas deveria ser reconstituída também no Brasil. Em face disso, as manifestações pelo fim do Estado Novo tornaram-se irresistíveis. Diante das pressões da opinião pública, Getúlio fez o que parecia impensável. Iniciou a redemocratização do próprio regime ditatorial que comandava. Entre as medidas tomadas pelo ditador, podemos destacar a anistia a presos políticos. Após o fracasso da intentona comunista, inclusive do líder comunista Luiz Carlos Prestes, encarcerado desde 1936. O curioso foi que, depois de 9 anos na prisão do Estado Novo, Prestes organizou uma gigantesca manifestação popular no Rio de Janeiro e expressou seu apoio ao governo de Getúlio. A fixação de uma data, 2 de dezembro de 45, para a realização de eleições para presidente e para um Congresso Constituinte. A reorganização partidária. Vargas criou 2 partidos para si, o PSD, Partido Social Democrático, que aglutinava os setores ligados política e economicamente ao getulismo, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, criado para atrair as massas trabalhadoras dos grandes centros urbanos, que viam no presidente a figura do pai dos pobres. Apesar das concessões, as pressões continuavam de forma insistente, batendo na tecla da redemocratização plena, com eleições e troca de chefe do executivo. No dia 29 de outubro de 1945, os mesmos generais Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, que ajudaram a sustentar o regime político varguista por tanto tempo, impuseram a sua renúncia. Sem o apoio do exército, Getúlio soube articular golpes com precisão e maestria, aceitando a hora da derrota e da renúncia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumiu então o poder e na data marcada, 2 de dezembro, realizaram-se as eleições.
Getúlio, no entanto, ainda não havia dado adeus, mas até logo.